Somos parte de um organismo vivo. Uma cadeia rica e complexa, nutrida por detalhes minúsculos e acontecimentos grandiosos. Nos pulsares desse organismo, podemos reconhecer os fluxos vitais e, olhando a fundo, perceber a interdependência de seus elementos. Nos distinguimos como indivíduos, e isso é maravilhoso. Tão maravilhoso que às vezes até esquecemos que no fundo somos parte desse grande organismo. Nós somos o fluxo. Nossas ações individuais interferem sim em tudo ao redor. Nosso pulsar pulsa o mundo. Nossos movimentos transformam a sociedade e transformam vidas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, somos um só sangue. Esse poder transformador está perto, bem ao alcance. O poder de mudar o futuro de um indivíduo, de uma família, de uma comunidade ou de um país. Pois quando você se envolve no simples ato de doar sangue, seja acolhendo, coletando, recebendo ou doando, você se torna parte desse fluxo e pulsa junto com milhares de vidas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, somos um só sangue. Astellas Pharma, criada em 2005 através da fusão histórica da terceira e da quinta maior companhia farmacêutica do Japão, a Yamanouchi e a Fujisawa, chegou no Brasil em 2009 e está focada em pesquisa e desenvolvimento para que os pacientes tenham acesso aos melhores tratamentos. O portfólio brasileiro é formado por medicamentos de urologia, uro-oncologia, hospitalar e oncohematologia. Na oncohematologia, a Astellas está fazendo história com Xospata, um potente inibidor de FLT3 aprovado no Brasil em 2020, é a primeira e única monoterapia oral recomendada como categoria 1 pelo NCCN para todos os pacientes com LMA recidivada ou refratária e mutação no gene FLT3 ITD ou TKD. Xospata proporciona maior sobrevida global e melhores taxas de remissão completa e remissão completa com recuperação hematológica parcial quando comparado à quimioterapia de resgate. O melhor perfil de segurança de Xospata, quando comparado à quimioterapia de resgate, possibilita fácil manejo do paciente com 34,5% de independência de transfusão, favorecendo a deshospitalização e proporcionando maior qualidade de vida. A Astellas está focada em transformar ciência em valor para os pacientes e impactar positivamente a vida de toda a comunidade. Xospata, Astellas. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa é mais um webinar promovido pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, falando da leucemia mieloide aguda, do diagnóstico ao tratamento com terapias-alvo. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês o Dr. Antônio Brandão. Dr. Antônio Brandão é hematologista do grupo da Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo, e é também médico assistente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E nós vamos ter um bate-papo aqui sobre 2 casos que ele conduziu de leucemia mieloide aguda.
Bom, então, sem mais delongas, Antônio, gostaria de te agradecer por ter concordado em participar aqui e passo a palavra para você. Boa noite a todos, obrigado, professor Diego, pela apresentação, obrigado também à BHH pelo convite. Então, a gente vai apresentar dois casos no cenário de EDMA com uso de novas drogas álcool. Primeiramente, um paciente elegível à consolidação com transplante de células hematopoéticas. Vou dar início, então, à primeira apresentação. Então, esse primeiro paciente é um paciente masculino de 23 anos, previamente rígido, que procurou hematologista devido a um achado incidental de blastos em hemograma. Status performance dele, o ECOG de 0. O exame físico não tinha nenhuma alteração fora mucosas descoloradas e o hemograma da chegada, esse paciente tinha uma histopenia, anemia com HB de 9,1, leucocitose com 16 mil neutrófilos, 13 mil monócitos e chamava atenção, então, nesse hemograma já 13% de blastos, com uma plaquetopenia de 131 mil. Foi realizada uma avaliação medular, cujo aspirado mostrou 42,8% de blastos, e na imunofenotipagem da medula óssea foram vistas duas populações. A primeira população, 21% de células de linhagem mieloide maturas, com expressão de CD3 e CD33, e associação CD117, 34, HDADR e CD45, e uma outra população, já essa com uma diferenciação monocítica, que além do 13 e 33, expressava também o CD14, CD15, CD36, 300E e CD64. Aqui está a morfologia, então, das duas populações. Histogenética de medula óssea do cariótipo normal, 46X, 20 metástases. O paciente apresentava BCR-ABL negativo, FLT3, ITD e TKD negativos na ocasião do diagnóstico. E o painel de mutações para neoplasias mieloides mostrou apenas uma variante patogênica no gene Carras. NPM1, CBPA, todos também negativos. O paciente recebeu, portanto, um diagnóstico de leucemia mielomocítica aguda, sem outras especificações, e no estratificação de risco do European Leukemia Net, esse paciente ficou com um risco intermediário. Ele foi submetido à indução convencional, protocolo 3+7, com início em 25/7/2020. Ele apresentou algumas intercorrências. Ele, desde o D5 da indução, já apresentou um quadro de neutropenia febril. E no D11, esse paciente persistia com febre alta, apesar de antibiótico terapia de amplo espectro, com ultras negativas. Foi evidenciado numa tomografia de abdômen o achado de esplenomegalia e foi feita a hipótese diagnóstica de hemofagocítica, posto que o paciente apresentava febre sem melhora com terapia antimicrobiana e uma esplenomegalia nova. Ele acabou fazendo um mielograma ainda na aplasia, que mostrou realmente um aumento de atividade macrofágica, né, que a gente pode ver aqui nas imagens. E os exames laboratoriais de investigação mostraram uma ferritina de 8.720, um receptor solúvel de interleucina 2 elevado, caracterizando, então, o score H com uma alta probabilidade de hemofagocitose reativa, sendo tratado com imunoglobulina humana intravenosa 1 grama quilo dia por 2 dias, e após a administração, o paciente evoluiu com melhora da febre e dos parâmetros inflamatórios. No D28 da indução, o paciente foi submetido à avaliação medular para avaliação de resposta, que mostrou 4,4% de blastos e uma imunofenotipagem com doença residual mensurável negativa. Foi proposta uma consolidação com um ciclo de Aracê, enquanto se preparava o paciente para um transplante de células tronco-hematopoéticas aparentado do tipo haploidêntico. Porém, o paciente, ao internar para o início do primeiro ciclo de consolidação, ele apresentava novamente blastos no hemograma, e isso foi confirmado no mielograma com 36,8% de blastos. Foi feita, então, a opção por terapia de resgate com o protocolo MEC, considerando que, na ocasião, o geoferritinib ainda era disponível no nosso meio. Foi solicitada uma nova avaliação genética e de cariótipo. O cariótipo desse paciente agora tem 8 metástases na persomia do 8 e as demais 12 metástases no cariótipo masculino sem normalidades. E surgiu um FLT3-ITD em baixa carga allélica 0,19. Interessante aqui mostrar que esse resultado foi liberado 10 dias após a realização do mielograma, o paciente já estava no uso da terapia de resgate convencional protocolo MEC. Além do FLT3-ITD, esse paciente também ganhou algumas outras mutações,
como uma variante patogênica no GNN raso, que tinha apenas no GNK raso, e 2 variantes de significado incerto no WT1. Na avaliação de resposta do tratamento de resgate coletado no D22, o paciente apresentava 3,2% de blastos na avaliação medular, imunofenotipagem da medula óssea com tendência residual mensurável negativa, e o FLT3 e TD, que era de 0,19, veio negativo nessa reavaliação. Porém, novamente, o paciente evoluiu com blasto no hemograma enquanto aguardava a internação para o transplante de consolidação, e o FLT3 e TD veio 0,09 com 25,2% de blasto no mielograma. Como na ocasião viu que o ferritinib ainda estava indisponível, o paciente já havia sido exposto a uma linha de terapia de resgate intensiva, foi optado por proceder diretamente com o transplante de células-tronco haploidêntico. Esse paciente foi, então, dia 19/11, feita a infusão de células criopreservadas, 5,7 vezes 10 a sexta CD34 positivo por quilo. Esse paciente foi condicionado com protocolo mieloablativo, fludarabina e radiação corporal total de 1.200 centigrade. Profilaxia de doença do enxerto foi com ciclofosfamida pós, mais nicofenolato e tacrolimus. Ele atingiu enxertia neutrofílica no D+19, enxertia plaquetária no D+18, como intercorrências do condicionamento, uma mucosite oral grau 3, neutropenia febril e reativação de citomegalovírus. Então, um paciente com altíssimo risco de recidiva, ele havia sido refratário à indução e refratário ao esquema de resgate, transplantou com doença em atividade. No D+25 do transplante, o paciente apresentava 2,4% de blastos, imunofenotipagem com doença residual mensurável negativa, FLT3 e TD negativo, painel para mutações de neoplasias mieloides todas também negativas e um quimerismo com uma quimera completa. Por conta desse alto risco de recaída e da possibilidade do uso de uma terapia-alvo para uma das mutações que esse paciente apresentou a partir da recaída, foi optado por indicar a terapia de manutenção com o gilteritinib. Foi iniciado, então, no D+31, o gilteritinib na dose de 120 mg por dia. A nossa indicação foi, então, o FLT3 e TD maior do que 0,05 a recaída, que foi critério de inclusão no estudo Marrow, ter FLT3 e TD ou TKB maior que 0,05. E o início no D+31, considerando que, na ocasião, o paciente não apresentava sinais de doença do enxerto contra-hospedeiro aguda, não tinha citopenias, não apresentava infecção ativa, ele já havia tratado o citomegalovírus. Em paralelo, foi também realizado um desmame precoce de imunossupressão. Aqui uma curva da evolução da carga alélica do FLT3 e TD do paciente. Lembrar que ao diagnóstico ele era negativo, né? Depois foi para 0,19, negativou após o resgate com o MEC, mas pré-transplante estava positivo novamente e depois do início do ferritinib vem negativo e persiste negativo desde então. Ele terminou a imunossupressão no D+120, desde enxertia tanto neutrofílica quanto plaquetária, esse paciente não teve nenhuma necessidade transfusional. Ele não apresentou doença do enxerto contra-hospedeiro aguda, não teve até o momento doença do enxerto contra-hospedeiro crônica, e como eventos adversos durante o uso do gilteritinib, esse paciente apresentou, no início do uso, por volta de 2 meses de uso, uma hipotensão postural, mas bem leve, grau 1, e uma hipertrigliceridemia grau 2, mas que pode também ser atribuível ao uso do tacrolimus. Não ficou claro o efeito do gilteritinib, mas o fato é que após a suspensão do tacrolimus, esse paciente normalizou os triglicéridos. Ele segue bem a última avaliação medular coletada no D+193, 2% de blastos, imunofenotipagem, doença residual mensurável negativa, FLT3 e TD negativo, quimera completa, o hemograma sem citopenias relevantes, hemoglobina de 12,9, leucócitos de 4.080 totais, neutrófilos 2.360, plaqueta de 142.000. E o plano para esse paciente é a terapia de manutenção com gilteritinib por pelo menos 2 anos, até nós temos mais dados sugerindo continuidade, mas a ideia inicial nossa é manter de acordo com o estudo por 2 anos. Então, agora a gente vai passar para a sessão de perguntas. Eu não posso não deixar de agradecer 2 médicos que me ajudaram muito na condução desse caso, que foram o Dr. Fábio Pires e o Dr. Fábio Kerbal, e também aos colegas da hematologia da BP. Então, agora nós vamos passar para algumas perguntas. Vocês tenham vontade de enviar algumas dúvidas para nós, que a gente vai buscar esclarecer. É muito interessante o caso, Antônio, acho que é bem ilustrativo, acho que tem várias coisas que a gente pode começar
comentando, perdão. Acho que a primeira questão é a carga alélica, né? A gente discutiu um pouquinho a questão da carga alélica. Veja, esse é um paciente que ele tem uma baixa carga alélica, né? Que não foi detectada no momento do diagnóstico, foi detectada no momento da recaída. E que se beneficiou do inibidor de tirosina quinase, né? Se a gente for ver, né, no estudo da midostaurina, né, no Ratify, o ponto de corte que eles utilizaram foi 0,7, pela European Leukemia Net é 0,5, mas o que está muito claro, e isso é válido para todos os inibidores, é que parece haver um benefício, né, independente da carga alérica. Mesmo no estudo Admiral, se a gente for ver quando foi apresentado os estudos de carga alérica, embora nas cargas aléricas mais baixas não tenha tido uma vantagem tão importante em termos de sobrevida global, houve importante na taxa de remissão completa, né? Então eu acho que ilustra bem, porque muitas vezes acho que o colega fica pensando, poxa, mas com uma carga de pequenininha, né, 0,19, se não me engano, é isso que tinha o teu paciente. Foi a mais alta. Poxa, será que só com essa carga alérgica se justifica o uso de uma terapia específica? E eu acho aí que o teu caso prova bem que se justifica, né? E é interessante também que esse paciente tem um altíssimo risco de recidiva. Então, qualquer terapia que tenha alguma evidência que traga algum benefício vai ser fundamental para esse paciente se manter em remissão. A outra coisa que me chamou a atenção também nesse teu caso é que no diagnóstico ele tinha mutação do KRAS e depois do NRAS, que teoricamente são mutações que estão abaixo, né, quer dizer, downstream da sinalização do FLT3, e algumas delas foram descritas como emergentes na resistência ao glutaritinib. Espero que isso não aconteça com o teu paciente, mas ele é um paciente para ter, mas é um paciente de risco. Ele é altíssimo risco, como você falou, né? Mas é um paciente que eventualmente pode haver emergência desses coisas. Mas eu também não levaria isso em conta para escolher a terapêutica. Eu acho que a única chance que ele realmente tinha era o uso de inibidor específico. E eu acho que a evolução prova, né? Porque ele teve uma recaída em um mês, né? A primeira recaída. E depois agora está com mais de 6 meses aí de tá indo para 8 evolução. Meses, então. De boa evolução. Então eu acho que vale a pena. Uma questão também acho que interessante desse caso é mostrar a importância de pesquisar o FLT3 na recaída também, Sim. Não só no diagnóstico, porque caso não tivesse sido pesquisado na recaída para esse paciente, a gente não saberia que veio alterado, que era normal o diagnóstico. Então, a gente perderia essa opção terapêutica. Eu acho que isso tem que ficar. Se alguém tem que tirar alguma coisa desse webinar, seja isso. Né? Realmente é muito importante a gente repesquisar as mutações no momento da recaída. E você veja que a tua recaída foi curta, né? Até você poderia pensar, foi tão curta que provavelmente não teria uma mudança do genótipo, mas teve, né? Outra coisa. Ou às vezes no diagnóstico a variante arálica era menor do que o nosso limiar de detecção, né? Que é 0,05. Sim. Perfeito. Independente do que fosse, se foi uma evolução linear ou se foi a emergência de outro subclone, é importante essa detecção. Né? Outra coisa que me chama a atenção é a hemofagocitose, né? Que também Sim. A gente não vê tanta hemofagocitose em leucemia mieloide aguda, né? E também foi um acaso de ter diagnosticado por conta era uma investigação de colite neutropênica. Aí veio um baço aumentado, aí a gente teve essa hipótese, porque realmente foi o primeiro caso que eu acompanhei com hemofagocitose na indução, na condição do caso eu fui estudar um pouco mais e vi uma revisão do hematológica
com 343 casos, 10% deles, quando feita uma busca ativa por hemocistose, chegaram a ter síndrome falocística na indução. Isso teve associado a maior taxa de óbito em aplasia e também maior índice de recidiva. Não sei se contribuiu ou não para o desfecho desse paciente ter sido já uma recaída, mas ele já apresentava, né, essa mutação na via do RAS, né, que talvez tenha contribuído para isso. E eu não sei, eu teria até uma dificuldade, porque era um fenótipo monocítico, né? Talvez você fique, tá certo que estiócito, o hemofagócito aí não é o monócito clássico, mas você poderia confundir, principalmente num exame, numa fase tão aplasiada como você mostrou, né? Sim, e a gente tinha uma ferritina basal do paciente também, e é curioso que a ferritina dele já era um pouco alta ao diagnóstico, talvez ele já tivesse algum componente de ativação macrofágica, mais ou menos em homeostase, mas com a quimioterapia, às vezes até alguma infecção bacteriana que ficou não diagnosticada, ele acabou descompensando. Muito, e ainda bem que respondeu a imunoglobulina, né? Porque sim, teve uma evolução favorável aí para. Sim, com certeza. E uma dúvida que eu fico nesse caso, se já tivesse disponível o gilteritinib naquele momento em que a gente diagnosticou a recaída dele, qual seria a sua opinião? Considerando o paciente jovem, eu já teria iniciado com o gilteritinib também. Veja, eu acho que o TMO, sem dúvida, a gente não deve diminuir a importância do TMO. Acho que o TMO foi extremamente importante na condução do caso. Mas eu acho que provavelmente você teria tido chance de ter levado ele ao TMO ainda com uma carga tumoral mais baixa. E por isso seria essa minha opção. E veja, quando a gente olha também os estudos, no estudo do Admiral, que você vê os pacientes que usaram gilteritinib, foram para transplante e conseguiram voltar, né, fizeram a manutenção com o gilteritinib, são os melhores resultados. Eles têm lá uma taxa lá de sobrevida, alguma coisa em torno de uns 60%. É um grupo pequeno, se não me engano, são 35, 36 pacientes, mas eu acho assim que, embora o estudo não tenha sido desenhado para isso, reforça que a manutenção é uma estratégia importante para esses casos, né? Sim, inclusive foi exatamente esse o nosso raciocínio, né? E um ponto também que deve gerar bastante dúvida é a questão das toxicidades. Para esse paciente foi extremamente bem tolerado. Esse paciente, na realidade, até ele já voltou a trabalhar. Então, mostrando que interferiu de maneira bem discreta na qualidade de vida do paciente. Né? Lógico, ele tem que estar tomando remédio diariamente, mas do ponto de vista de toxicidade, foi super bem tolerado. Só mesmo hipotensão postural, que ele descreveu em uma das consultas, a gente orientou a tomar um pouco mais de líquido, tomar cuidado na mudança de decúbito, mas fora isso, nada que tivesse que parar o remédio ou reduzir dose da medicação. Né? Então, do ponto de vista de toxicidade, para esse paciente se mostrou uma medicação extremamente segura e extremamente benéfica, né? Não só no resultado que vem tendo até agora, mas às custas de praticamente nenhuma toxicidade. E a recuperação das contagens hematológicas praticamente normalizou, né? Sim. Plaquetas, inclusive, eu vi lá também acima de 100 mil, né? Sim, exatamente. Sempre acima de 100 mil, neutrófilo acima de 1.500, hemoglobina acima de 12 em todas as avaliações. Que bom. Bom, eu vou deixar um espacinho aqui, não sei se alguém quer... nós não recebemos nenhuma pergunta aqui no bate-papo. Não sei se tem mais alguma pergunta aí que o pessoal do bastidor recebeu. Acho que se não, a gente já podia passar para o próximo caso, Antônio. Perfeito. Eu vou compartilhar a tela do próximo caso. Então, agora eu vou apresentar o caso de um paciente
com leucemia mieloide aguda que não era elegível à consolidação com transplante alogênico. Esse paciente já vai ser uma história um pouco mais longa, é um senhor de 75 anos, cujo antecedente pessoal era apenas beta-talassemia minor, ele tinha uma hemoglobina de base em torno de 9. Em dezembro de 2019, esse paciente procurou um pronto-socorro por conta de dispneia, grandes esforços e também ter percebido petequias em membros inferiores. Na entrada, esse paciente tinha um ECOG de 2. O exame físico inicial, ele apresentava também uma esplenomegalia, além das glicose descloradas. Ele, na chegada, uma hemoglobina de 5,8, com uma leucocitose, as custas de monocitose, 52 mil monócitos e 30% de blastos, 32 mil. Plaquetas de 131 mil. Foi indicada a avaliação medular, isso em dezembro de 2019. 67,6% de blastos. Na imunofenotipagem eram também duas populações, que no caso anterior. 13% de células de linhagem mieloide imaturas com expressão de CD13 e 33 MPO, em associação ao 117, 34, 45 HLA-DR, e 64% de células de linhagem mieloide com diferenciação monocítica, expressando, além do 33, também 14, 15, 36 e 64. Cariótipo masculino sem anormalidades em 20 metáfases. E, na ocasião, na biologia molecular, a FLT3 negativo, CBPA negativo, NPM1 negativo. Não foi feito painel para mutações mieloides naquele momento. Recebeu, então, o diagnóstico de leucemia mielomonocítica aguda, sem outras especificações, e a estratificação de risco do European Leukemia Net, também um risco intermediário. Pelo fato de ele não ser elegível a transplante alogênico por conta de idade e ECOG, foi indicado inicialmente a citorredução com hidroxureia e depois indução com azacitidina e venetoclax. Primeiro ciclo em janeiro de 2020, segundo ciclo em fevereiro de 2020, esse paciente se mostrou refratário após 2 ciclos, mielograma com 81,2% de blastos. Naquele momento, foi possível realizar uma investigação molecular mais ampla. No painel de mutações mieloides, foram evidenciadas mutações no DNMT3A, no RUNX1, no TET2 e no SRSF2, além de um FLT3 e TB positivo, alta carga alélica, de acordo com o Sudan-Marrow, 0,56. Esse paciente não apresentava condições clínicas para terapia de resgate intensificada e o gilteritinib estava indisponível na ocasião. No momento do resgate, o paciente apresentava hemoglobina de 6,4, 30 neutrófilos, 6% de blastos, 1.800 monócitos e uma plaquetopenia grave de 6.000. Foi optado, naquele momento, pelo uso de citarabina em baixas doses em associação à amidostaurina, posto que o paciente nunca havia sido exposto a essa medicação, apesar de que o estudo RATIFY ele é indicado para a primeira linha. Como toxicidade, esse paciente evoluiu com uma neutropenia febril e, no final do primeiro ciclo, concomitante à recuperação medular, esse paciente evoluiu com uma disfunção renal dialítica, um quadro de congestão pulmonar importante e, sendo descartadas infecções pulmonares, foi feita hipótese de síndrome de diferenciação associada à terapia-alvo naquele momento, tratado com doses baixas de dexametasona. Após o C1, esse paciente, então, no D28 apresentava uma melhora discreta da hemoglobina, que foi de 5,8 para 6. Leucócitos eram 30 neutrófilos, agora 820, 200 monócitos, 100 blastos no sangue periférico. Plaquetopenia, que era de 6.000, foi para 21.000. Avaliação medular aspirado com 2,6% de blastos e 6,8% de monócitos. Imunofenotipagem da medula óssea, 4% de células mieloide maturas e anômalas com diferenciação monocitária. Então, houve um clareamento do clone mieloide, uma persistência do clone monocitário. FLT3 e TD presente, mas menor do que 5%. Pelos critérios de resposta, esse paciente, então, configurou-se uma resposta parcial. Foi optado por manter o tratamento com citarabina em baixas doses de midostaurina com uso de doses baixas de dexametasona. O C2 foi reavaliado, esse paciente, com melhora no hemograma, a hemoglobina que era de 6 foi para 6,8, lembrar que o basal dele era uma hemoglobina de 9 por conta da beta-talassemia, resolução da neutropenia, 2.300 neutrófilos, e uma persistência da plaquetopenia de 81.000,
juntamente de uma melhora da esplenomegalia que esse paciente apresentava ao diagnóstico, que persistiu no momento da refratariedade à indução com azacitidina e venetoclax. Foi reavaliada a medula com 0,8% de blastos, 1,6% de monócitos, e é evidenciado, portanto, uma remissão citomorfológica. Na imunofenotipagem de medula óssea não foi demonstrada a população de células com imunofenótipo anômalo, e a pesquisa do FLT3 e TD, naquele momento, foi ausente, então esse paciente atingiu critérios para uma resposta completa, mas com recuperação incompleta de hematológica. Foi optado por manter o tratamento, posto que havia tido um benefício. Ele fez mais um ciclo que mostrou um ressurgimento do FLT3, ainda que em baixa carga alélica. Foi repetido esse protocolo no ciclo 4, em agosto de 2020, porém, após esse ciclo, notou-se a presença de blastos em sangue periférico. Revisada a medula óssea do paciente com 40% de blastos e 12% de monócitos no aspirado, e a imunofenotipagem confirmou o tratamento de células anômalas, 6,5% de células de linhagem mieloide imaturas e 28,5% de células mieloides anômalas com diferenciação monocítica, e houve também um aumento do FLT3 e TD, a carga alélica agora 0,28. Então, a gente vê aqui a evolução. Então, houve um controle inicial com midostaurina, que foi de curta duração. Após 4 meses do início da terapia, esse paciente já evoluiu com recaída não só molecular, mas também uma recaída hematológica. Então, se trata de um paciente com uma recidiva após uso de midostaurina, e naquele momento o gilteritinib estava recém-disponível no Brasil. Esse paciente apresentava um ECOG naquele momento de 1, foi optado por uma nova linha de tratamento. Então, em setembro de 2020, foi viabilizado o início do gilteritinib de 120 mg dia. Por conta de leucostose, naquela ocasião ele precisou de uma redução concomitante com hidroxiureia. E chamou a atenção nossa que, a partir do D25, esse paciente começou a ter um quadro novamente de congestão pulmonar, de anasarca, porém sem ter tido uma piora de função renal, como a gente observou após a midostaurina, que a gente acabou inferindo que se tratasse de uma síndrome de diferenciação naquele momento. Foi solicitado a marcadores cardíacos, ele tinha um BNP bastante elevado e um prolongamento do intervalo QT corrigido, para próximo a 500 milissegundos. Optou-se por fazer uma avaliação com ecocardiograma, que mostrou uma queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Antes do início do gilteritinib, esse paciente tinha 60% de fração de ejeção, e no D25, naquele momento, então, da complicação, ele caiu a fração de ejeção para 36%, com uma hipocinesia difusa. Foi optado por suspensão do gilteritinib no D28, e feita uma avaliação de doença que mostrou doença estável. Não houve mudanças no hemograma. Na verdade, ele melhorou um pouco a contagem de neutrófilos, mas persistiu com necessidade transfusional de hemácias e plaquetas naquele momento. E a avaliação medular não houve uma mudança significativa de contagem tanto de blastos quanto de monócitos. Após a suspensão do gilteritinib por uma semana, houve uma reversão da disfunção cardíaca. Então, foi uma disfunção cardíaca transitória, que a gente acabou atribuindo como realmente um efeito direto do inibidor tirosina quinase. Ele passou, então, para uma fração de ejeção à ressonância magnética cardíaca de 53%, e a gente optou por retomar o gilteritinib, dado que ele ainda apresentava doença em atividade e não tinha atingido um tempo suficiente para ser considerado como refratário à medicação, na dose reduzida de 80 mg dia, que é a dose sugerida pelos estudos depois de uma toxicidade grau 3 ou 4. O ecocardiograma, uma semana após a introdução, mostrou uma permanência da função ventricular esquerda com uma fração de ejeção de 58%. Então, mesmo voltando à medicação, só que numa dose reduzida, não houve novamente a disfunção cardíaca. Aqui a gente vê, então, uma evolução de como se comportou a fração de ejeção ventricular esquerda do paciente. Então, pré-gilteritinib, ele tinha em torno de 60%. Notamos a queda até 36%, foi suspenso do gilteritinib em 5 de outubro, e poucos dias após, já no dia 14 de outubro, já tinha a fração de ejeção preservada, foi reiniciado o gilteritinib na dose de 80 mg dia, e uma semana após a reintrodução, ele manteve uma fração de ejeção normal. Entretanto, no ciclo 2, no D27, esse paciente acabou evoluindo a óbito, decorrente de um choque séptico,
e, além disso, ele também apresentou uma progressão de doença extramedular, com infiltração do sistema nervoso central. Nesse caso, eu gostaria de agradecer, então, ao Dr. Marcelo Atanásio, que conduziu junto comigo durante todo o período que eu pude acompanhar. E agora a gente tem alguns outros aspectos para discutir a respeito, então, do butanib nos pacientes não elegíveis à terapia de consolidação com transplante. Obrigado mais uma vez, Antônio. Também outro caso muito interessante. Eu gostaria só de lembrar, quem não pegou desde o começo desse webinar, de que essa sessão está sendo gravada, que ela vai ficar disponível lá no site da BHH. Ela também fará parte da biblioteca de vídeos disponíveis no Hemoeduca. Esse ano nós estamos lançando o Hemoeduca de 2021. Então, para todos aqueles que quiserem, estará tudo à disposição lá na BHH. Tá bom? No primeiro caso, né, a gente estava discutindo um paciente de 23 anos, elegível, que no momento da recaída converteu, teve uma mudança, o surgimento de um pequeno clone com uma baixa carga alérica de FLT3, e que teve uma resposta muito boa ao uso do inibidor de tirosina quinase. Nesse caso aqui, né, Antônio, já é um caso bem mais complicado, que na verdade muitas vezes é o que a gente vê mais, né, dos pacientes com leucemia mieloide aguda, porque são pacientes mais idosos. Mas eu vou começar, enquanto o pessoal está encaminhando pergunta, acho que destacando um aspecto que eu achei interessante. O primeiro tratamento que esse paciente de 75 anos, não elegível ao TMO, recebeu foi agente hipometilante e venetoclax. E ele não entrou em remissão com 2 ciclos de venetoclax. E realmente ele tinha lá mais de 80% de infiltração leucêmica na medula óssea, e vocês optaram por uma mudança de tratamento. Eu concordo absolutamente com isso, e chama a atenção de que vale a pena, né, a gente refletir de que a maior parte dos pacientes que respondem ao venetoclax o fazem entre 1 e 2 ciclos. Né? No estudo propriamente clínico foi 1,1 ciclos. Né? Então é realmente muito mais próximo de 1 ciclo do que 2. Existem casos de pacientes que ainda têm resposta com 3 ou 4 ciclos, mas a gente não deve tomar com certa insistência, diferente do que a gente fazia antes com agente hipometilante, né? Que a gente sabia que demorava e a gente tentava ir levando os pacientes o máximo possível no tratamento com o maior número de ciclos. Para o uso do venetoclax, não é verdade. E nesse sentido, eu acho que teve uma apresentação recente, até no IRA, do Dan Polieia, mostrando que os pacientes com fenótipo monocítico são os que tendem a responder pior ao venetoclax. A gente não sabe muito bem, eles, né, que na verdade estudaram isso, não sabem muito bem, parece que eles têm um metabolismo um pouco diferente, onde talvez a geração de ROS seja um pouco menos importante, mas é um fator de mau prognóstico, e realmente fez 2 ciclos, não respondeu. Eu acho que está bem demonstrada a resistência aí nesse caso, né? Uma questão interessante também que esse caso levanta é a questão das respostas à vidasa e venetoclax nos pacientes que são FLT3 positivo. Eu vi alguns dados até conflituosos, alguns que mostram que vai melhor, alguns mostraram que foi pior, né? No VIALE-A foi melhor, no VIALE-C foi pior, não sei se aí seria mais um papel do hipometilante ou da citarabina, que foi o que foi diferente de um para o outro, né? Mas até uma pergunta que eu me faço realmente quanto a essa questão da resposta dos pacientes que já são FLT3 mutado a vidasa e venetoclax. Sim, sem dúvida. Nós recebemos uma pergunta aqui pelo sistema, que é uma pergunta bem interessante. Perguntando, num paciente idoso como esse, né, no teu caso, 75 anos, como que a gente aborda a questão das diretrizes antecipadas?
né, e qual que é a opinião que a gente tem a respeito disso. Quer começar, Antônio? A gente tem que estabelecer um vínculo muito bom com a família desde o começo, com o paciente, ser bem transparente quanto às questões de terminalidade, né? Eu acabei não comentando no caso, mas esse paciente ele acabou falecendo em ambiente de UTI, mas não invadido, ele não foi entubado, não foi usado droga vasoativa até um certo limite, foi feita a retirada de diálise, né? Então a gente chegou a alinhar bem com a família, principalmente no momento em que houve a recaída após a amidostaurina. A gente tentou o luteretinib naquele momento porque o paciente tinha realmente uma funcionalidade preservada e a gente queria tentar tirá-lo do hospital, tentar reduzir a necessidade nacional e tirá-lo do hospital. Mas é um ponto muito importante que nós hematologistas temos um pouco mais de dificuldade, mas é muito importante realmente sempre ter isso já na manga, né? Na verdade, desde o início do diagnóstico, a gente sabe que é uma doença de prognóstico muito ruim, né, esse grupo de pacientes. Então, é bom já ter abordado, lógico, não abruptamente, mas durante o acompanhamento, aos poucos, sentir também a vontade da família, os desejos do paciente e tentar oferecer as terapias de acordo com esses valores, né? Então, esse paciente a gente conseguiu evitar algumas invasões desnecessárias no fim da vida, e isso foi um ponto que foi menos sofrido tanto para o paciente quanto para a família e para a equipe também. Então, é bem importante isso. E isso pode ser feito em paralelo ao uso de novas medicações. Então, não foi o fato de limitar alguns suportes que a gente limitou algumas terapias que a gente julgou como tendo um grau de proporcionalidade. Foi até bem tolerado enquanto possível. Teve a toxicidade, ela foi revertida, né, mas é importante ter isso sempre em paralelo, não só o cuidado do ponto de vista da terapia da leucemia aguda, né, mas não deixar de lado essa questão também de já discutir antecipadamente alguns pontos que podem vir a acontecer caso o paciente evolua de maneira desfavorável. Eu particularmente tenho muita dificuldade em discutir isso na primeira consulta, principalmente porque as leucemias agudas são, de modo geral, doenças muito abruptas. Então, acho que, na verdade, eu costumo deixar o paciente e a família metabolizar um pouco, e eu acho que eles acabam trazendo essa pergunta, geralmente numa segunda ou numa terceira consulta. Eu acho que a gente tem que discutir realmente o quanto antes, mas eu acho muito difícil fazê-la já no primeiro contato. Acho que isso é demais para a maior parte do aspecto cultural da nossa população. Sim. Bem colocado. O Antônio, havia mais duas perguntas aqui, né? Uma vez atingida a remissão completa, ou remissão completa sem recuperação de contágios, qual a importância do mielograma nesse segmento de pacientes? Vocês alterariam o tratamento por recidiva antes da recidiva hematológica? Quer dizer, a questão da recidiva molecular, vamos chamar assim, tratamento preemptivo. No pós-transplante, a gente pode usar a infusão de linfócito doador, né? Então, seria uma possibilidade, né? Até a gente chegou a discutir para esse paciente a possibilidade até de fazer isso profilaticamente, né? No primeiro caso que foi elegível. Agora, para um paciente não elegível, ainda mais que não sabemos ao certo o que poderia ser feito numa recaída pós-vitilitinib, por exemplo, é um questionamento bem válido. Talvez a questão da detecção molecular seja para a gente ficar mais atento e alerta que pode haver uma progressão rápida, né? Como foi do caso não elegível, o mielograma pós-ciclo 3 do midostaurina com citarabina, ele estava em remissão morfológica, estava em remissão hematológica e tinha lá um pouquinho de FLT3 e TD. A gente já ficou mais de olho, já chegou a comentar isso com o paciente, olha, a gente vai ter que ficar bem de olho, pode ser que venha recair, no ciclo seguinte ele acabou realmente progredindo doença, né? Não sei se a gente teria feito alguma terapia diferente se a gente já tivesse acesso ao luteretinib naquele momento, mas serviu de alerta para não deixar
passar uma recaída precoce, né, a partir daquele momento. É interessante que você já respondeu a próxima pergunta, que é se você chegou a avaliar DLI para esse paciente. Como era um assunto muito polêmico, eu não coloquei no caso, mas a gente discutiu isso sim. É bem interessante. Eu acho que aqui vale um comentário, né, sobre essa questão do tratamento preemptivo, é que se a gente olhar nas recomendações do European Leukaemia Net, o FLT3 não é recomendado como um bom marcador de doença residual, né? Por questões metodológicas, quando você faz em NGS, esses pequenos blocos de oligonucleotídeos que se repetem, às vezes até do ponto de vista de bioinformática é um pouco difícil você valorizar. Mas se você assumir uma carga alélica de 5%, e veja, nos 2 pacientes que a gente discutiu, são cargas acima de 5%. Aí o método está dentro da sensibilidade do método, né? Chama uma carga alérica de 19% no paciente anterior, e nesse aqui eu não anotei, mas também era uma carga alérica maior do que isso. Então eu acho que vale a pena a gente fazer essas considerações metodológicas, né? Eu acho que você precisa sempre levar em conta aí o método que você está utilizando, e para o FLT3-TD, realmente cargas menores do que 5% são tecnicamente difíceis a gente valorizar, né? Eu acho que é importante. Eu não sei se teve mais pergunta, mas uma pergunta que a gente se fez enquanto conduziu o caso foi essa questão da síndrome de diferenciação, que a gente está habituado a ver nas leucemias planelocíticas agudas. Talvez a gente até tenha demorado um pouquinho para reconhecer no paciente não elegível após o primeiro ciclo, mas foi algo que foi bem interessante. E é curioso que com a midostaurina não é tão descrito, né? Mas é mais com o gilteritinib e com os inibidores de DH. Então, é algo para a gente também ficar alerta, porque essas medicações elas atuam gerando a diferenciação também dos blastos em células fenotipicamente normais, e com isso pode haver a liberação de diversas toxinas que levam a diferenciação. Eu queria saber também a sua experiência com relação a isso, se haveria alguma situação em que faria dexametasona profilática, que nem nós fazemos na planelocítica. Então, Antônio, eu já vi casos de diferenciação não com midostaurina, com outros agentes. O clássico, na verdade, são os inibidores de IDH1, né, IDH, quer dizer, o clássico, na verdade, é promielocítica aguda, mas das não promielocíticas agudas, o clássico são os portadores de mutação de IDH1 e IDH2, né? Mas mesmo nessa situação não há uma recomendação de uso profilático. Acho que a maneira que vocês conduziram é a maneira que eu conduziria também. Eu acho que eu esperaria ter a suspeita para poder entrar com a dexametasona. E é interessante, né, que mesmo na promielocítica, a dexametasona ela não reduz a frequência de síndrome de diferenciação. Ela reduz a gravidade, ela diminui a mortalidade da frequência. Então, é isso que a gente está recomendado e é mantido isso nos últimos guidelines aí do European Leukaemia Net. Então, uma coisa que às vezes eu fico pensando é se esse componente monocítico contribui para essa síndrome de diferenciação, porque ela já é uma célula de maturação mais intermediária, e eu acho que eventualmente com a inibição da sinalização de divisão, talvez ela possa se diferenciar. Porque é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Mas para a célula se diferenciar, ela tem que parar de dividir. Isso é bem clássico demonstrado, né? Então, talvez a gente, ao diminuir a divisão, a gente favoreça um mecanismo natural. Mas isso é especulativo, assim. Eu acho que é mais baseado em modelo animal do que em dados clínicos. Tem uma outra questão aqui, Antônio. Caso o paciente não elegível fosse FLT3 ao diagnóstico, como que vocês associariam a terapia-alvo?
É uma boa pergunta. O estudo Ratify, ele usou indução convencional mais midostaurina no D8 ao D21, né? Talvez a estratégia de associar, por exemplo, citarabina em doses baixas com midostaurina ou então hipometilante com venetoclax. Tem alguns estudos em primeira linha, né, que estão em andamento, venetoclax, hipometilante e dilteritinib. Até teve alguns resultados preliminares no ASH do ano passado, né? Mas realmente para esse cenário a gente ainda não tem os estudos. O que foi publicado de dilteritinib foi para recaída, né? Então é uma excelente pergunta. Eu queria saber a sua opinião também, professor. Não, eu acho que no momento a gente não pode fazer isso porque a gente não tem fora de trial clínico, né? Eu sei que tem trial clínico em andamento, mas eu acho que a gente ainda não tem, mesmo porque até combinação aí que teve, os resultados parecem ter uma toxicidade considerável. Então eu não me arriscaria, eu acho que não tem dado que permita. Eu acho que logo teremos, mas eu acho que ainda nesse momento ainda não dá para a gente se arriscar a fazer essas combinações, não, né? Acho que um aspecto bem interessante, você já mencionou aqui, né? E também tem uma publicação do Mark Levy com um subgrupo de pacientes que foi no Admiral, que é o fato do paciente já ter sido exposto à midostaurina, né? Você poderia dizer assim, não, puxa, eu já usei essa classe de droga e agora então eu não vou utilizar outro inibidor de tirosina quinase, outro inibidor de FLT3, porque eu já utilizei. E na verdade, não, a resposta é muito boa, ele mostrou isso nesse subgrupo de pacientes, isso não é uma contraindicação. E a gente tem que lembrar que tanto a farmacocinética, principalmente a farmacocinética da inibição pela midostaurina é muito diferente da inibição pelo gilteritinib. Então, o gilteritinib, ele tende, a midostaurina, ela faz uma inibição do FLT3 muito boa, mas ela diminui após 7 dias, né? Ela faz um pico seguido de um platô. O gilteritinib produz uma inibição mais duradoura. Então, eu acho que isso talvez até justifique essa resposta aí melhor que a gente observa com pacientes que foram previamente tratados com midostaurina. Agora, não apareceu a outra mutação que apareceu no estudo desse paciente foi o WT1, né? Mas foram de significados incertos, né? Que eu também acho interessante, né? Que a gente vê com uma certa frequência e que realmente a gente, talvez clinicamente hoje, a gente não valorize muito realmente essas mutações do WT1. O grupo italiano, durante uma época, chegou a fazer alguns estudos de doença residual baseado em WT1, mas hoje não há recomendação para a gente utilizar isso, porque pode ser, inclusive, expresso em célula normal, né? Então não é um bom marcador aí. Do paciente não elegível, uma outra questão interessante é essa toxicidade grave que ele apresentou, né? Então, a gente ficou bem satisfeito que a gente conseguiu retomar a medicação e a toxicidade ela não repetiu. Então, mesmo sendo algo potencialmente grave, ela foi revertida. Agora, nos estudos, pelo que eu pude ver também, a única toxicidade que não permite a retomada é a síndrome PRES. É bem rara, né? Mas seria um cenário em que não seria possível retomar o gilteritinib. Agora, nesse paciente, ele teve também prolongamento do QTC, quer dizer, porque ele teve a parte miocárdica, mas teve também a parte elétrica, né? Teve a parte Teve também. E foi junto ou foi... Ele foi prolongando o intervalo QT. Na verdade, esse paciente até, durante o uso da midostaurina, ele teve um QT prolongado, chegou a fazer um período de FA naquela ocasião, então ele teve um acompanhamento próximo de um cardiologista, que também foi algo que
que nos ajudou a reconhecer rapidamente a disfunção. Mas ele foi prolongando, a gente foi retirando medicações como danzetrona, repondo magnésio, repondo potássio, deixando o magnésio acima de 2, potássio acima de 4, e mesmo assim ele foi prolongando intervalo, até que ele teve a disfunção também miocárdia. Como ele não chegou a passar de 500, a gente manteve a dose também, considerando que ele estava com bastante doença ativa. A gente esperou ter realmente uma toxicidade mais grave que motivasse a pausa da medicação. Considerando até que nas recomendações, se forem toxicidades leves, né, são com toxicidade de grau 3, grau 4, manter a medicação, né, só ficar mais vigiante. Foi o que aconteceu. Aí ele evoluiu com uma toxicidade mais grave, né, toxicidade de grau 3 para grau 4, aí a gente interrompeu a medicação, retomou com dose menor, conforme a recomendação do estudo, e essa toxicidade, ainda bem que não recorreu. Né, mas foi interessante que no estudo, Admiral, não se mencionou muito sobre cardiotoxicidade propriamente dita, mas no que saiu na atualização agora da ASCO, 3% dos pacientes chegaram até a evoluir a óbito por complicações cardíacas, né, que eu até achei um número razoavelmente grande, considerando que isso não havia sido descrito inicialmente. Então, acho mais o alerta, né, de tomar cuidado também com essa parte cardíaca. Né? São drogas novas que a gente está ainda aprendendo como que maneja, né? Então, às vezes, algumas toxicidades a gente também vai aprender que podem acontecer. O Antônio, e esse paciente, no fim, a evolução letal dele foi por conta de complicação infecciosa. E vocês tiveram algum problema de uso concomitante de, por exemplo, antifúngico ou de alguma... A gente evitou de usar posaconazol, né? Ele acabou ficando com anilafungina profilática. A infecção dele foi infecção bacteriana mesmo, e também uma cista, ele teve uma progressão bem franca de doença, também infiltração no esforço central, mas o perfil de interações não deu muito trabalho. A gente só evitou de usar o posaconazol, que é algo que a gente já havia feito quando ele estava em uso de midostaurina, que também são interações proibitivas. Então, foi só mesmo evitar o uso do posaconazol, de azólicos, de modo geral, né, como profilaxia antifúngica, e ele acabou não tendo nenhuma infecção fúngica, apesar de ter feito, então, uso de equinocandina. Toda a febre a gente fazia galactomanana também, sugava galactomanana, então não comprometeu o fato de não poder usar azólico na profilaxia do paciente. Perfeito. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta aí para o Antônio, é a hora. Quero mandar. A Letícia aqui não está me mandando nenhuma pergunta. Então, Antônio, eu queria, em nome da BHH, te agradecer, tá, por tempo que você dedicou e pelos excelentes casos que você trouxe, pela discussão. Gostaria de agradecer as telas pelo patrocínio e pelo apoio que tem dado à BHH. E agradecer a todo mundo que tirou aí esse período da noite para conversar um pouquinho sobre leucemia mieloide aguda. Então, muito obrigado a todos. E lembrar mais uma vez que esse evento de hoje vai estar no Hemoeduca e no site da BHH. Obrigado, gente. Boa noite, obrigado a todos.